Estamos de volta e seguimos no TV Câmara Entrevista, abordando o Alzheimer, uma doença que toca a vida de milhares de famílias. Com a presença da neurologista Nathalie Lete, vamos continuar a esclarecer as principais dúvidas e desafios dessa condição. Doutora, voltando aqui à nossa conversa, eu queria saber um pouco se existem alguns tratamentos que podem retardar justamente a progressão da doença. Bom, então a gente tem o tratamento medicamentoso e o não medicamentoso, né? O medicamentoso é as medicações padrões aí que a gente comentou, né? Que vão evitar a progressão acelerada, né? Vão tentar retardar essa progressão. E o tratamento não medicamentoso, ele é muito importante também, né? Então, existem estudos falando que a atividade física, ela previne o início da doença de Alzheimer e ela previne também, uma vez já estabelecido o diagnóstico, a progressão da doença. Então, precisa ser uma atividade física sendo feita pelo menos 3 vezes por semana, né? A gente também tem estudos mostrando que a parte de alimentação evita também essa progressão mais acelerada. Então, tem estudos mostrando sobre a dieta do Mediterrâneo, né? Que é embasada aí com uso de peixe, né, azeite, coisas mais naturais, não industrializados, né? Não é sempre que a gente tem acesso a esse tipo de produto, mas a gente pode adequar ao nosso dia a dia. Então, pelo menos ter uma proteína, né, um frango, um ovo, proteína principalmente de fonte animal, que também vai ter aí as vitaminas do complexo B, que são muito importantes para a saúde cerebral. Além disso, manter um estímulo cognitivo, né? Então, estimular o cérebro, leitura, palavra cruzada, coisas aí diversas, né? Fazer um crochê, fazer uma atividade manual, porque a gente desafiar o cérebro, a gente mantém ali a conectividade, as redes neuronais. Então, junto, né, em paralelo aí com as terapias medicamentosas, essas terapias não medicamentosas são muito importantes. Entendi. Então, ou seja, elas podem começar a ser feitas logo, até mesmo no início da doença, né? Quando a pessoa ainda tem uma capacidade ainda de conseguir... Com certeza. Que isso vai ajudar tanto, né, na parte cognitiva, né, na parte principal ali da doença, mas também na autonomia com relação à marcha, né? O paciente conseguir ter uma autonomia, né, fazer as coisas sozinho, ir ao banheiro, conseguir tomar banho sozinho, que no decorrer da doença vai sendo limitado, né? Então precisa também focar nessa parte. E a questão da fisioterapia também, pelo que a senhora falou, é importante manter. Sim, com certeza. Muito importante manter esse segmento aí multidisciplinar. Entendi. Doutora, com relação ao avanço de pesquisas, né, sobre o Alzheimer, o que a gente tem de novidade? A gente tem a introdução dos anticorpos monoclonais, né, que visam agir aí no início da doença, né, na fisiopatologia da doença, né. A gente tem alguns biomarcadores que a gente consegue dosar, seja no sangue ou no líquor, né, que é o líquido que circula pelo sistema nervoso central. Mas esses exames, essas medicações estão muito ainda a nível de pesquisa, né? Então precisam um pouco mais ser sedimentadas aí para a gente conseguir colocar na prática clínica. Entendi. E assim, parece que quando surgem essas novas tendências para um tratamento de uma doença, demora-se para chegar até a população, né? Por que isso se dá, doutora? Porque, às vezes, as drogas, elas não são feitas para todo tipo de paciente, né? Então, são mais para um paciente ali ideal, né? Que a gente só consegue atingir com pesquisa, né? Então, a gente seleciona ali na população em geral um paciente daquele perfilzinho correto, né? Tem aquela idade, encadeou tal sintoma. E no consultório a gente não tem isso, porque o paciente demorou para vir, já chegou com todos os sintomas da doença, né? Então, a gente não consegue muitas vezes pegar ele nesse início aí, né? Nesse perfil de paciente, né? Seja de tal gênero, seja de tal idade. É muito difícil a gente conseguir isso no consultório e a nível de universidade eles selecionam, né, esses pacientes previamente, então consegue ter um efeito melhor aí com essas medicações novas. Certo. Como médica e neurologista, né? A senhora acha que a gente está próximo, assim, de uma cura ou é algo que ainda, assim, vai demandar um bom tempo, né? Umas décadas ainda? Eu acho que
talvez ainda seja para moderado a longo prazo aí essa questão da cura, né? Porque é uma doença complexa, né? Ela inicia aí com a formação de proteínas, né, da deposição de beta-amiloide ali no cérebro, mas isso vai gerando uma cascata de processos, né, de oxidação, de morte neuronal. Isso é influenciado até pela parte de comorbidades prévias, então se o paciente tem pressão alta, diabetes, dislipidemia, isso vai aumentando esse processo de morte neuronal. Então é uma coisa muito complexa, são várias áreas para serem atingidas, né, com os novos tratamentos, então é complicado. Não é uma doença que tem um ponto só de ação, sabe? Entendi. Isso dificulta muito, né? Dificulta muito. Certo. Doutora, a gente está falando bastante do Alzheimer, mas quais são, assim, os outros tipos de demência também que são, assim, tão comuns quanto este? Então, o Alzheimer é a demência neurodegenerativa mais comum no mundo, né? A segunda causa de demência segunda mais comum é a demência vascular, né? Que tem muita influência dessas comorbidades que eu comentei. Então, hipertensão, diabetes, colesterol alto, todas essas doenças mal controladas, elas vão gerar uma repercussão, né, em todos os órgãos, né, fígado, rins, mas também no cérebro. Então, elas vão gerar uma deposição ali de substâncias, vão gerar como se fosse um entupimento ali dos pequenos vasos, e isso é uma coisa que se dá generalizadamente dentro do cérebro. Então, isso é uma causa também de demência, a segunda maior causa. Um outro tipo de demência é a demência de corpúsculos de Levy, por exemplo, que traz uma sintomatologia um pouco diferente da doença de Alzheimer. Então, ela tem bastante repercussão motora. O paciente tem muitos sintomas de rigidez, de lentificação, pode ter bastante sintoma parecido com a doença de Alzheimer, associado aos sintomas de perda de memória, né? E muito da parte comportamental também. Então, essas são aí alguns tipos que é bom conhecer para a gente poder identificar ali no nosso familiar. Sim, né? E pelo que a senhora falou, acredito que como são muito, assim, parecidos os sintomas, o diagnóstico também não deve ser fácil, né, de chegar. Sim, com certeza. Então, dentro aí das demências é difícil, como eu falei, a gente tem a data de início mais ou menos por volta dos 65 anos, mas o diagnóstico não é feito nessa idade, né? É feito mais por volta dos 70 e poucos, então a pessoa já tem vários agravantes aí da doença, tem muitos hábitos que não consegue se desvencilhar, né? Então, às vezes, tabagismo, etilismo, e isso tudo piora, né, a progressão. Sim, e esses sintomas podem acabar se confundindo, né, entre uma demência e outra, né? Com certeza. Doutor, uma dúvida que eu tenho. Para a gente ter a certeza do diagnóstico, existe algum tipo de comprovar realmente, olha, foi a doença de Alzheimer, olha, foi o corpus de Levy, por exemplo? É complicado a gente falar, assim, de exames. Existe, né, a comprovação da parte clínica, né, porque a doença de Alzheimer, como eu falei, e a demência do corpúsculo de Levy, por exemplo, elas têm o quadro clínico muito diferente, né? Então, um médico neurologista que está habituado a ver isso, ele vai notar essa diferença, né? Mas para a gente fazer realmente o diagnóstico comprobatório, teria que ser por meio de necrópsia, né? Então, avaliar ali o cérebro mesmo e ver o que tinha de deposição, de material alterado ali dentro da rede vascular. Certo. No caso do Alzheimer, o que vocês conseguem diagnosticar fazendo justamente essa necrópsia do cérebro? A gente vê, então, a formação ali das placas amiloides, né? Que no início da doença começa a depositar essa proteína beta-amiloide no cérebro. Isso induz ali a uma cascata, existe alteração de outras proteínas do complexo tal, né? E daí essas proteínas vão acabar degenerando o neurônio, eles vão morrer, e daí eles vão ser liberados ali no líquor, que é esse líquido que circula na corrente sanguínea. Então, o que a gente utiliza de comprobatório seria a presença dessas proteínas beta-amiloide e a presença dessa proteína tal fosforilada. Isso são 2 marcos aí da doença de Alzheimer. Certo. No bloco passado a gente falou um pouco sobre o impacto emocional, né, que isso causa nas famílias, né? Como médica, o que a senhora vê que representa os maiores desafios para os cuidadores, por exemplo? Eu acho que é
talvez compreender mesmo tudo que essa doença pode causar, assim, né? Entender que ela é uma doença muito complexa, que ela vai levar a dependência mesmo, né? Então o paciente precisa de fraldas, precisa de auxílio para tomar banho, muitas vezes tem dificuldade de andar muito grande, fica acamado. Às vezes não é um paciente fácil, né, por essa parte comportamental, então você fala para o paciente não fazer certa coisa, ele acaba fazendo, né? Você fala, mas eu acabei de falar, mas não adianta, porque aquilo faz parte da doença, então não adianta você se irritar com o paciente, né? Ele realmente não está compreendendo a evolução da doença, o paciente está vivendo ali num mundinho paralelo, ele não compreende, né? Muitas vezes ele não reconhece a própria casa, se perde dentro de casa. Então, assim, é uma doença muito complexa, então eu acho que o cuidador ele tem que ter mais esse entendimento, né, do que a doença pode trazer, né, para ele poder ajudar a conseguir cuidar do familiar, né. Isso é muito passado pelo médico, né, o médico tem que instruir esses sintomas da doença, né, para que o familiar possa compreender, né. Entendi. Além do neurologista, quais outras modalidades, né, de médicos a senhora aconselha para poder fazer justamente esse acompanhamento? Da parte médica mesmo, Isso, né? da parte médica. Bom, eu acredito que então um segmento com o médico clínico, né, seja aí o cardiologista, que é o médico que mais vê essa parte cardiovascular, então para evitar essas comorbidades descontroladas, né, hipertensão, diabetes, colesterol, então um segmento com cardiologista para isso estar corretamente tratado, né, e talvez um manejo do neurologista junto com o psiquiatra para essa parte comportamental, né, que é complicada muitas vezes, paciente que não dorme, paciente que é agitado, agressivo, então a gente precisa muitas vezes da ajuda do psiquiatra para esse manejo. Então acho que basicamente é isso, a parte clínica e a parte comportamental junto com o psiquiatra. Certo. Com a questão psiquiátrica, existe alguma relação da depressão com o Alzheimer? Existe uma intersecção ali. Então, no início do Alzheimer, o paciente pode ter apatia. É o sintoma mais comum, a parte comportamental é a apatia, 49% dos casos. Então, às vezes a gente confunde, né? Então, o paciente que não tem vontade de nada e tal, é tratado como depressão, mas no final das contas começa a ter outros sintomas que daí levam ao diagnóstico do Alzheimer, né? Então, tem muito isso, assim, essa intersecção de sintomas. Certo. Doutora, a gente está chegando ao final do nosso programa, mas antes eu queria te perguntar, né, com a população brasileira envelhecendo, né, o que significa isso em termos de cuidados, né, e tratamento precoce da doença? Bom, conforme, né, a gente vai envelhecendo, a gente talvez fique um pouco mais inativo, né, fique mais sedentário, né, seja por dores, seja por algum hábito de vida que foi se instaurando ao longo da vida. E com a criação dessas novas tecnologias, né, a gente muito dependente de celular, a gente fica mais inativo ainda, né? Então, a gente, ao invés de ir ao banco, por exemplo, né, fazer ali uma movimentação, a gente usa o celular. Ao invés da gente levantar e mudar o canal da televisão, a gente usa o controle remoto. Sim. Então, a gente fica um pouco mais inativo e isso é prejudicial, principalmente pensando nas demências, na doença de Alzheimer, né? Então, eu acho que o que fica é isso, assim, a gente precisa se conscientizar no sentido de que os nossos hábitos hoje, eles podem ter uma repercussão no futuro. Então, se a gente fizer uma atividade física, pelo menos 3 vezes por semana, pensando aí principalmente na musculação para fortalecer membros inferiores, que ajuda muito na parte de memória. Ter uma alimentação saudável, com proteínas, com alimentos animais. Tem um estímulo cognitivo, então ser uma pessoa ativa, não ficar só na televisão, só no celular, né? Fazer uma coisa mais diversificada, leitura. Isso é o que vai ajudar a gente ter um envelhecimento melhor, a manter uma autonomia, uma qualidade de vida a longo prazo, mesmo com o envelhecimento. Sem dúvidas nenhuma. Doutora, muito obrigado pela sua participação, viu? Eu que agradeço, muito obrigada por ter esse tempo aí, para poder tentar conscientizar a população de que o que a gente pode fazer, o que está ao nosso alcance, é essa mudança dos hábitos, né? Atividade física, alimentação, parar com os vícios, né? Então, acho que isso é o que a gente pode fazer para tentar evitar a doença de Alzheimer. Sem dúvidas, a nossa parte a gente tem que fazer porque ainda está ao nosso alcance, né? Exato. Tá certo. Doutora, mais uma vez, muito obrigado, viu, pela sua participação. Obrigada.
E assim encerramos mais uma edição do TV Câmara Entrevista. Lembrando que você pode rever este e todos os outros programas no canal do TV Câmara, no YouTube e nas redes sociais. Aproveite também para deixar a sua opinião e sugerir temas que gostaria de ver por aqui. Obrigado pela companhia e até a próxima!